Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro de paz e aprendizagem. E a mensagem de hoje do livro Palavras de Luz diz assim: não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios, que em outras circunstâncias poderiam ser nossos. Então vamos nos preparando para a nossa oração inicial. Então, meus queridos irmãos, peço a todos nesse momento que levem os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Vamos primeiramente agradecer por mais este momento, onde possamos estar aqui para aprender um pouquinho mais. Peço também, meus irmãos, que aproveitem este momento para entregar na mão do Pai todos esses momentos que tem dias que têm se tornado tão difíceis para cada um de nós, turbulentos, e que por muitas vezes não sabemos nem mais qual o caminho. Mas Deus, nosso Pai, está sempre aqui ao nosso lado. Então, aproveite este momento e entregue em suas mãos os nossos medos, os nossos desesperos, porque Ele cuida e Ele não desampara nenhum filho. Mestre querido, que o Senhor possa abençoar o nosso palestrante de hoje, Augusto, e que possamos ter discernimento para entender a mensagem de hoje. Bem-vindo para todos aqueles que estão conhecendo a casa hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vou fazer uma breve introdução aqui para vocês. Hoje temos a alegria de refletir sobre uma das maiores lições da jornada evolutiva, a gratidão. Com o tema da palestra de hoje, Em Tudo Dai Graças, vem do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, convosco, para convosco. Essa não é apenas uma sugestão, é uma vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco. Mas o que isso significa na prática? Significa que por trás de cada experiência há uma razão divina e um propósito. E é sobre essa razão, esse propósito, que vamos refletir aqui hoje com a palestra do nosso querido irmão Augusto. Tenham todos uma boa palestra. Boa tarde, pessoal. Bem, quando a gente começa a pesquisar um tema e tudo mais, começa a surgir várias sugestões de vídeos relacionados a esse tema, né? E aí um deles me chamou muita atenção e me fez refletir bastante. O vídeo dizia mais ou menos assim: e se amanhã
você acordar somente com o que você agradeceu hoje? Como que seria a sua vida? E aí, eu comecei a retornar como que são as minhas orações, o que eu estou agradecendo, o que eu estou pedindo. Então, se isso acontecesse de fato hoje, talvez a minha vida continuasse boa, porque eu estou contemplando de fato as coisas mais importantes. E uma das coisas que eu me sinto muito feliz de agradecer é por fazer parte desse trabalho tão bonito, dessa nossa casa tão abençoada. E eu os convido a fazer essa mesma reflexão. Será que a gente está agradecendo de fato o que nós já temos? Ou a gente só está esperando o que a gente gostaria de ter? Isso é importante. E um outro vídeo também que foi muito legal, tinha uma senhorinha super simples que contava da rotina dela, que contava como eram os dias dela, e eram dias de muito trabalho, de muita coisa. E ela vivia sorrindo em todos os momentos assim do vídeo. Isso me chamou muita atenção. E aí no final ela disse assim, quanto mais a gente agradece, mais a graça desce. Então, como o tema da nossa palestra é em tudo dai graças, esse vídeo veio em ótima hora. Porque quando a gente reclama, a gente está clamando mais uma vez para aquele problema, para aquela situação que a gente está passando. Por isso que a gente tem que vigiar, a gente tem consciência, para que mesmo nos momentos difíceis a gente mantenha-se centrado e com Deus à nossa frente. Quando falamos de gratidão, a gente tem esse paradoxo aqui, né? Que tem a gratidão convencional e a gratidão ao sofrimento. A gratidão convencional, ela está associada aos momentos de alegria, está associada às coisas boas que a gente já conquistou, né? Aos objetivos que a gente já atingiu. Então, nos momentos de prosperidade, isso facilita a gente agradecer, a gente se demonstrar feliz. E principalmente nos bens materiais. Quando a gente consegue alguma conquista material, a gente se sente bem feliz. Nesse momento nós estamos no mundo nominal, então ter coisas materiais não é errado. O que é errado é a gente deixar que elas nos dominem, não permitam que a gente tenha Deus dentro do nosso coração. Mas e no sofrimento? Essa é mais difícil, não é? Como que a gente vai agradecer no momento difícil? Como que a gente vai ter tranquilidade para entender que aquele momento de dor vai nos ajudar a aprender alguma coisa, a cumprir alguma missão, a ajudar um irmão e nos ajudar a evoluir? Então, como ser grato em meio à dor, como encontrar gratidão nas perdas e como agradecer em meio às dificuldades. Nessa hora, a gente tem que ter um pensamento, primeiramente, voltado a Jesus. A gente tem que botar a bola no chão e tentar entender o que está acontecendo. Muitas vezes, a gente se desespera já no primeiro momento de aflição, quando aquilo, se a gente respirasse um pouquinho antes de reagir, poderia se tratar de uma maneira mais simples. Né? Então, agradecer na dor é aceitá-la com resignação e paciência, como uma bênção e um instrumento de progresso e expiação. Necessário, muito necessário, extremamente essencial para a nossa evolução. E temos que manter sempre, em todos os momentos, a confiança na misericórdia de Deus. E a visão espírita, quando falamos de sofrimento. Tem uma referência ali no Livro dos Espíritos, na questão 132, que ela diz assim: qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E a resposta é a seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação e para outros é uma missão.
Mas para alcançarem essa perfeição, tem que passar por todas as vicissitudes da existência corporal. É nisso que está a expiação. Então, na visão espírita, na visão convencional do sofrimento, a gente já deve ter ouvido em alguns momentos: cuidado, Deus castiga, né? Então, castigo divino por faltas passadas, prova temporária e punitiva, e sofrimento sem um sentido maior. Deus é bom e justo o tempo todo. Então, nós temos que tomar cuidado quando a gente tem esse pensamento: será que Deus está me punindo? O que precisamos entender é que o sofrimento é, em essência, uma prova ou expiação. Se é uma prova, é a chance de mostrar a evolução. É algo que a gente vai fazer para aprender algo e ajudar na nossa evolução espiritual. E se é a expiação, é o resgate de erros do passado. É algo que a gente fez e nesse momento a gente está fazendo algo diferente para corrigir e melhorar. As duas nos dão uma oportunidade de progresso. Então, temos que, como já diz no Evangelho, orar e vigiar. O tempo todo a gente tem que prestar atenção no que acontece conosco. Porque, às vezes, uma situação que a gente julga ser impossível, que a gente já está se sentindo derrotado, é uma lição que vai levar a gente para um outro momento muito mais feliz, muito mais especial. E ninguém sofre sem justa causa. Reconhecer a justiça divina em nossa dor é o primeiro ato, é o primeiro movimento que nós temos para entender o que de fato é a gratidão. A escolha é a justiça divina. Resignação ativa e lei de causa e efeito na compreensão das provações. Para a gente começar aqui, eu vou resumir o que é resignação. Resignação é a aceitação consciente e corajosa das provas e expiações da vida, baseada na certeza da justiça divina e no propósito evolutivo da dor. Em resumo, resignação é a prova de fé que transforma a dor em lição e a revolta nos momentos difíceis em paz. Resignação ativa é a aceitação consciente das provações. É quando a gente respira um pouquinho antes de reagir, tenta entender a situação e, com o apoio do nosso mestre, com orações e preces, a gente tenta buscar um caminho para resolver essa questão. E sempre escolher responder com fé e esperança. E a transformação de resistência e cooperação. Isso significa que, ao invés de a gente ficar lutando com aquele problema, é o que eu já disse há um minutinho atrás. A gente buscar um entendimento e a gente agir de maneira a resolvê-lo, de maneira a aprender alguma coisa com essa situação complicada que está passando. E a lei de causa e efeito é o entendimento das provações como lições. Ou seja, se tem algo acontecendo na nossa vida, a gente tem que estar atento para que isso se torne um aprendizado para nós. E reconhecimento do propósito maior de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, quando tem algum momento que a gente se sente numa situação difícil, a gente tem que confiar. Dar a nossa mão para Deus e confiar que Ele está de fato segurando a nossa mão. E eu tenho certeza que Ele está. Por isso a gente tem que colocar muito em prática. E sobre a justiça divina, também tem outra questão aqui do livro dos Espíritos, que eu vou ler para vocês. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o Espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? Essa pergunta. E a resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer.
É nisso que consiste o nosso livre-arbítrio. Ou seja, tudo que a gente passa aqui, antes da gente vir para esse mundo material, nós aceitamos, nós escolhemos. Então a gente tem que ter esse conhecimento, né? Essa passagem nos ajuda a de fato colocar em prática tudo isso que eu estou falando, que é ter mais calma antes de reagir no momento de alguma coisa não tão positiva na nossa vida. E a gratidão como ato de fé. A gratidão, especialmente diante das adversidades, transcende um mero reconhecimento e se eleva a um profundo ato de fé. A gratidão profunda não se limita a reconhecer bens recebidos. Eleva-se a um ato de fé que confia na sabedoria divina, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Que é exatamente o que a gente tem falado desde o início. Conexão com a providência divina. A gratidão torna-se um elo com a providência divina, reconhecendo que não estamos sós e que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Com fé e gratidão, tudo é aprendizado e evolução. E a gratidão na visão de fé é ver as provações não como castigos, mas como oportunidades de crescimento e amadurecimento espiritual. Que no final das contas, nós estamos aqui exatamente para isso, para aprender e evoluir nosso espírito à perfeição. E a gratidão como fortalecimento espiritual. A prece de gratidão, mesmo nas aflições, fortalece nossa sintonia com o plano espiritual superior. Meu Deus, és soberanamente justo pelo sofrimento neste mundo, a pós de ter a sua causa e sua utilidade. Essa passagem está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E a gratidão é uma oportunidade de amar e servir. Praticar a gratidão pelas pequenas coisas, como o ar que respiramos, como o pão de cada dia, como as pessoas de bem que cruzam o nosso caminho, ou as pessoas que estendem a mão para nós quando a gente mais precisa, é isso que a gente tem que cultivar. E quando a gente recebe essa bênção de alguém que nos acolhe e estende a mão para nós, isso acaba, de certa forma, nos conduzindo a fazer o mesmo. Muitas vezes a gente vê a oportunidade de ajudar alguém e por ter recebido isso antes, a gente vai lá e faz o mesmo. Mas mesmo que não tenha recebido antes, o que a gente aprende aqui hoje é que a gratidão nos aproxima de Deus. Então, é o que eu sempre acreditei. Em todos os momentos que tiver a oportunidade de estender a mão a alguém, de poder ajudar e fazer o mínimo, não precisa ser algo gigante, mas o mínimo, um sorriso, um abraço, uma palavra, ou às vezes só escutar o que essa pessoa precisa dizer para desabafar. Isso já é de grande ajuda e com certeza ela vai sentir gratidão dentro do coração. E além disso, tudo isso nos fortalece para os momentos de adversidade. E as adversidades vêm. Deus não prometeu uma vida tranquila e calma. Nós sabemos que tem as adversidades. O que diferencia é como que a gente vai tratar esse momento de adversidade. Então, se tivermos gratidão, se tivermos fé, e como eu disse agora há pouquinho, segurando aqui na mão de Deus, as chances do nosso progresso, do nosso aprendizado, da nossa evolução, crescem junto com isso. E aqui, nas graças do cotidiano, que são as graças e bênçãos que nós já temos, mas em muitos momentos a gente esquece de agradecer por elas. Eu citei aqui alguns exemplos. Como, por exemplo, a dádiva da vida. Só de estarmos aqui já não é uma bênção.
principalmente neste momento que nós estamos sendo assistidos, que nós estamos sendo tratados pela espiritualidade da casa. É uma bênção estar aqui. O raciocínio, a gente poder ter a capacidade de perceber o que acontece ao nosso redor e agir positivamente, aprender alguma coisa dali e colocar em prática quando a gente tiver a oportunidade. A alegria de sentir, os sentidos que nos conectam às belezas do mundo. Como é gostoso quando a gente sai de manhã, está um sol bonito, ou depois de um calor muito forte, vem uma brisa suave, que a gente se sente acolhido, a gente se sente bem. Isso é uma dádiva que a gente já tem. E por conta do dia a dia, das coisas que a gente tem que fazer, a gente acaba esquecendo de curtir esse momento, que é muito especial. A saúde, a capacidade de se movimentar, de sentir e de interagir. Fazer amigos, conhecer pessoas novas e trocar conhecimento é algo que fortalece muito, gerando empatia entre as duas pessoas. Isso gera carinho, isso gera conexão e isso faz muito bem para todo mundo. Tanto para quem está sendo mais ativo e doando esse tempo para outra pessoa, quanto para quem está recebendo essa atenção e esse carinho que está sendo dado. O ar que respiramos, agora nesse momento, por exemplo, está tudo bem, não tem nenhuma fumaça, não tem nada. Mas e quando tem uma fumaça, né? A gente reclama, nossa, que fumaça, que cheiro ruim. Mas quando está tudo bem, a gente acaba esquecendo de ter o agradecimento por tudo isso. Então, os ensinamentos dessa palestra, que vem da carta de Paulo aos Tessalonicenses, é que a gente esteja alerta para, de fato, agradecer tudo que nós já temos. O privilégio do trabalho. E aqui, eu não falo só do trabalho que nós temos para poder sustentar nossa família, para poder se alimentar e para poder conquistar as nossas coisas materiais que a gente também precisa. Mas esse trabalho que eu quis colocar aqui é dar ênfase no trabalho para Jesus. É uma grande honra poder falar de Jesus, poder estudar a palavra de Jesus. E qualquer pessoa consegue fazer isso. Muitas vezes, alguém que está aqui assistindo a palestra pode encontrar alguém que está num momento difícil e falar: hoje na palestra o rapaz falou sobre gratidão, falou sobre isso, sobre aquilo. Então isso que está te acontecendo vai passar. E isso pode de alguma forma ajudar a outra pessoa que está num momento difícil. E se a pessoa não está perto de nós, mas a gente sabe que ela está num momento difícil, um momento de prece que a gente faz no nosso íntimo para Jesus, para que coloque a mão sobre aquela pessoa, para que consiga tocá-la e ajudá-la a entender como sair daquela situação, também é um ato de amor, é um ato de gratidão. Mas aí a gente entra na parte que, infelizmente, em alguns momentos a gente acaba fazendo, que é a ingratidão. E ela é um obstáculo para a nossa evolução. Então, a ingratidão é um fruto amargo. Segundo o Livro dos Espíritos, nas questões 719 e 720, que aborda a ingratidão como um dos frutos do egoísmo. A incapacidade de valorizar o que se tem, focando apenas no que falta, gera um ciclo de insatisfação e amargura. Muitas vezes, hoje nós estamos exatamente onde ontem nós pedimos para estar. E mesmo assim, a gente não curte esse momento, a gente não agradece por ter conquistado, porque a gente já está querendo o próximo, a próxima conquista. É mais um momento para a gente vigiar as nossas ações. Deus, que sabe de todas as coisas, quando a gente pede algo para Ele, Ele sabe se aquilo é bom ou não para a gente. E a gente tem que ter o discernimento e a consciência de entender que muitas vezes Deus vai nos conceder aquilo porque de fato a gente pediu algo que vai nos ajudar, e às vezes Ele não vai conceder, ou pelo menos não vai conceder naquele momento, porque falta algum preparo, falta algo ainda para a gente poder chegar. E aí a gente reclama: poxa, será que Deus não gosta mais de mim? Será que... Por que Ele não está dando o que eu pedi? Mas a questão é
a gente exercitar também a paciência e entender que as coisas acontecem no momento de Deus, porque Ele sabe o momento certo para tudo. E aí, como eu citei as lições 719 e 720, eu vou fazer a leitura aqui para vocês. A pergunta: merece censura ao homem por procurar o bem-estar? Resposta: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, às vezes, pode aparecer a oportunidade de conseguir alguma coisa fácil, mas pode ser fácil, mas será que é certo? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado também. E a pergunta 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? E a resposta: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais méritos tereis. Que resume um pouquinho do que eu falei agora há pouco. Quando a gente se dedica para poder fazer algo para alguém, a gente tem que fazer não só porque isso vai nos trazer benefício, a gente tem que fazer porque é certo, porque é bom, porque é isso que Deus espera de nós. Mas em contrapartida, todo bem que a gente faz, ele permanece em nós. Então nós temos que ter esse pensamento sempre. E tem uma passagem que nós estudamos há pouco tempo, quando fala sobre amar os nossos inimigos. E amar os inimigos não significa você de fato amar e querer estar com aquela pessoa que fez algo. Amar os inimigos significa você ter o seu coração limpo daquela mágoa, mas você não permitir que aquilo aconteça novamente. Você faz orações para essa pessoa que você não quer mais a convivência. Se essa pessoa precisar de algo e você puder ajudar, você ajuda, estende a mão, mas com um certo limite. Mas eu acredito muito que o perdão, na sua essência, é a gente continuar em oração, a gente continuar mandando boas vibrações para essas pessoas, porque todo mundo pode mudar. A gente pode cometer um erro, mas todo mundo tem a chance de entender o que fez, se desculpar ou agir de maneira diferente. Então, por isso que a gente também, nesse ponto, temos que vigiar. Ser grato não significa ser feliz, mas sim reconhecer a bondade divina. Como eu disse antes, Deus é bom o tempo todo e está sempre conosco. A prática e reforma íntima é a chave para a gratidão. Em nossa jornada de evolução é fundamental transformarmos a perspectiva diante das adversidades. Então, quando acontece alguma coisa, a gente pergunta: por que eu, Senhor? E isso traz algumas características que estão relacionadas à vitimização. A gente fica fica focando apenas no sofrimento e nas perdas, na rejeição à aprovação, ou seja, a gente não aceita aquilo que está acontecendo conosco ao invés de lutar para resolver aquela questão. Mas a gente perguntar: para que eu, Senhor? Aqui a gente já entra na nossa reforma íntima, que é a percepção de oportunidade de crescimento. O que essa prova vai me ajudar a ser melhor? O que essa prova vai me ensinar de bom? E passando por ela, qual que é o propósito? Com essa lição, o que eu vou fazer de diferente? O que eu vou poder ajudar outra pessoa com isso que eu aprendi? E essa é a principal abertura para essa transformação que nós buscamos, que é ser mais grato, que é ter mais a presença de Deus no nosso coração, permitir que Ele esteja, não deixar que as atribulações do dia a dia nos afastem de Deus. Cada prova é uma semente de sabedoria que, quando cultivada com fé, nos conduz à reforma íntima
e ao progresso espiritual, que é exatamente para isso que nós estamos aqui. E agora, pessoal, eu vou agradecer a vocês por esses momentos que compartilhamos aqui. Eu sou muito feliz de ter essa oportunidade de poder trazer algumas palavras aqui para vocês. Agradeço a espiritualidade da casa, que me deu suporte nesse momento. E vou passar a palavra para a mim, que ela também tem algumas coisas para poder finalizar a apresentação de hoje. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu vou ficar do ladinho aqui, para ficar na frente aqui, tá? Do slide. Mas vou ler aqui para vocês essa mensagem do Kardec sobre as provações. Meu Deus, é soberanamente justo todo sofrimento neste mundo. Após-te a tua causa e a sua utilidade, aceito a aflição que acabo de experimentar, como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. É exatamente isso, né, que nós vimos aqui hoje. Então eu gostaria de aproveitar, depois dessa mensagem, prece tão bonita de Kardec, convidar vocês agora para a nossa prece final e elevar novamente os nossos pensamentos ao nosso Mestre, para aqueles que se sentirem à vontade, fechar os seus olhos e conectarem ao Mestre Jesus, agradecendo mais uma vez por tanto ensinamento que tivemos aqui hoje, nesse pouco tempo, mas com tanto conhecimento, tão importante e gratificante para cada um de nós. Então, querido Mestre, obrigada mais uma vez por receber seus filhos, sempre acolhendo, abraçando aqui cada um de nós, tendo compaixão. Obrigada, Mestre, por aceitar seus filhos, cada um do jeitinho que cada um é. Queremos sim, Mestre, cada vez confiar, ter mais fé, mesmo nesses momentos angustiantes, aqueles momentos sim que vêm das adversidades, que vêm aqueles momentos tão difíceis, como vimos aqui hoje, e que possamos aceitar, mesmo sabendo que é difícil, mas que podemos ser firmes e falar: vem que eu tenho meu Mestre para me apoiar, porque eu não estou sozinho. Então, Mestre, continue conosco a cada momento, nos momentos bons, nos momentos difíceis, que queremos sim agradecer ao Senhor até nesses momentos difíceis, porque aceitaremos porque sabemos que é o caminho da nossa evolução e crescimento espiritual. Eu peço ao Senhor, Mestre, que continue nos ensinando com esses ensinamentos. Peço ao Senhor que abençoe ali todos os nomes cujos estão no caderno de oração, todos os irmãos que se encontram no tratamento na casa, todos os irmãos que vieram aqui usar esse tempo para aprender mais. Que o Senhor possa acompanhar cada um de nós até os nossos lares. Abençoe também, Mestre, a família de cada um, até mesmo aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo.
Agradecemos, Mestre, por tudo que o Senhor faz aqui, por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus. E mais uma vez, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Até o próximo encontro. Que a paz do Senhor acompanhe cada um de vocês. Continue, por favor, os seus assentos até a chamada do paz. Muito obrigada.